Hoje, na nossa palavra oficial, no livro de Salmos, no capítulo Salmo de número 40, um texto muito conhecido, que Deus falou através do salmista Davi. E diz assim a palavra do Senhor: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E eu quero trazer uma reflexão para você nesta manhã, diante das calamidades, das atrocidades, do desespero, da falta de fé, do esfriamento de muitas pessoas. O mundo clama por um socorro. E tem pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo nesta manhã de louvor e palavra, que estão ansiosas por um socorro da parte de Deus. Pessoas que neste momento, ouvindo, vendo esta live, estão gritando: Senhor, me socorre, porque estão passando por um momento muito difícil. A história de Davi é uma história de superação. É uma das mais brilhantes histórias de superação que a Bíblia nos mostra. Filho mais novo de 8 filhos, logo cedo começou na labuta, pastoreando ovelhas. A palavra de Deus, lá no livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 22, a Bíblia diz com muita clareza que mesmo sendo desprezado pela família, pelos parentes e até pelo próprio pai, Deus estava vendo todo o esforço. Nesse texto de Atos, do capítulo 13, do versículo 22, a Bíblia diz que Deus diz: achei a Davi conforme, segundo o meu coração. Mas você vai perceber que mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, passou por momentos de luta, desespero, mas jamais abandonou ao Senhor. É claro que nós temos que abrir um parêntese para dizer que teve falhas. Sim, teve falhas. Teve um momento que falhou, mas se arrependeu, voltou-se até a Deus e não desistiu dos caminhos do Senhor. A infância foi uma infância de experiência como pastor de ovelhas.
sozinho entre as montanhas, mas Deus sempre esteve lá. Embora você pense que está só, abandonado pelos amigos, pela família, pelos que nos cercam muitas das vezes, saiba que você nunca está sozinho por completo, porque Deus tem visto, Deus tem presenciado, e você não está só. A Bíblia diz que diante de tudo isso, diante de toda essa peleja de trabalho, de todos os dias ter que sair entre as montanhas, talvez debaixo de um sol muito forte, em outros momentos com a temperatura muito baixa, a Bíblia vai nos revelar que Deus estava presente, vendo todo o esforço do menino Davi. É quando Deus percebe que o reinado de Saul estava vivendo um momento de degradação. Saul tinha desobedecido a ordem de Deus, feito sacrifício que não era permitido por ele. Ele não era sacerdote, ele não tinha permissão, desobedeceu a ordem de Deus. E você conhece o texto, você conhece a história. O Espírito Santo de Deus saiu da vida de Saul. Uma vida sem Deus é uma vida complicada. Uma vida sem Deus é uma vida, na maioria das vezes, imoral, de desrespeito, de desobediência. E isso está comprovado na história de Saul. A Bíblia diz que Deus, Ele manda o profeta até a casa de Jessé, pai de Davi. Davi é ungido rei. E nós temos a ideia que quando ele foi ungido rei, a partir daquele momento tudo seria flores, mas não foi bem assim. Davi faltava passar por uma preparação, porque o que viria após ele ser ungido era uma história de perseguição, luta do rei Saul. A Bíblia diz que tão somente ele foi ungido, mesmo com a insatisfação dos irmãos. E o texto mostra no capítulo 16 de 1 Samuel que até o próprio pai é o que dá-se a entender. Não demonstra satisfação quando o profeta pergunta se ainda existe um mancebo naquela casa. As palavras parecem ser com desprezo. Ainda há um, o menor da casa. O que eu quero salientar é que não importa se te tratem com desprezo, não importa se te tratem indiferente,
Pegue tudo isso e fortaleça a sua fé. É por isso que eu venho falar nesta manhã de um tema muito importante. Tenha esperança em Deus. Tenha esperança em Deus. Espere com paciência no Senhor. Porque Ele vai tirar você do lamaçal. Ele vai tirar você desse momento difícil. Ele vai tirar você do charco de lodo. E firmar seus pés na rocha inabalável. Após ser ungido, a Bíblia diz que no capítulo 17 de 1 Samuel veio o primeiro problema, o primeiro desafio. Fazia parte da sua preparação diante de Deus. O povo de Deus estava ali temendo, com medo. E um gigante por nome Golias afrontava de manhã e à tarde. Com voz alta gritava aquele povo dos filisteus e dizia: não tem um homem para desafiar ao gigante Golias. Homens tinha, mas medrosos, temerosos, porque estavam com medo de morrer. É quando Davi vai levar pão e leite, a mando de seu pai, para seus irmãos. A Bíblia diz que ele observa aquela afronta, pelo aquele incircunciso que afrontava o povo de Deus, e ele não aceita. Não se conforme, meu amigo. Não se conforme com o gigante que tem se levantado contra a tua vida. Não se conforme com o gigante da embriaguez. Não se conforme com o gigante do vício da droga. Não se conforme com a situação que você está dizendo, está passando nesta manhã. Erga a cabeça. Tenha esperança em Deus. A Bíblia mostra que Davi não se conformou, porque ele conhecia, ele sabia que existia um Deus poderoso. Já tinha matado um leão, já tinha enfrentado um urso para defender as suas ovelhas. Todos nós, dentro de uma lógica, vamos entender que um jovem entre 15 e 17 anos, franzino, talvez de estatura pequena, não havia possibilidade de ir em encontro a um leão. Ele seria uma presa fácil. Não teria condição de vencer a força de um urso. Porque, segundo a história, é um dos animais mais fortes. O devoraria em minutos. Mas ele não hesitou.
em matá-los, porque ele sabia que por trás da sua coragem, porque ele sabia que por trás, mesmo da sua fragilidade, da sua pouca idade, ele tinha um Deus que lhe dava proteção, que dava força, coragem, determinação para ele tomar as suas atitudes. Todos estavam com medo de Golias, seus irmãos, povo de Israel, e até mesmo o rei naquela oportunidade. Davi enfrenta, vence Golias, corta a cabeça, entrega as árvores do campo. As mulheres, vendo a braveza, percebendo a coragem do jovem Davi, começa a o exaltar, começam a gritar o seu nome. Daí vem a inveja, daí começa a perseguição, daí começa um momento difícil. E vale lembrar que toda vitória que você tiver na sua vida, toda vitória é uma preparação para uma grande luta que ainda virá. Até Jesus voltar, passaremos por muitas lutas. Mas se continuarmos com Deus, se nós se mantermos firmes com Deus, se nós perseverarmos até o fim com Deus, vai ser difícil, vai ter que lutar, vai. Mas a Bíblia é muito clara quando diz que já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E não é esse gigante que vai te derrubar dessa vez. Não é essa dificuldade de uma porta fechada que vai te desanimar. Vai ter porta aberta. Se essa estava fechada, é porque Deus sabe que não era o lugar para você estar. Mas Deus vai abrir uma melhor, porque Deus sabe todas as coisas. A inveja vem. Saul começa a perseguir Davi. Perseguição implacável. Davi começa a se esconder entre as montanhas, entre as cavernas. E Deus em vitória, preservava a vida de Davi. Mas tudo tem um tempo. Toda perseguição e perseguidor tem um tempo. E eu lembro quando os egípcios foram a perseguir o povo de Deus, o povo hebreu, quando saiu do Egito. E quando de frente ao Mar Vermelho, a Bíblia diz que naquele momento o povo começou a murmurar, a falar mal. Muitos querendo voltar com medo da morte. Os cavalos de Faraó vindo em toda velocidade para matar, para destruir o povo de Deus. É quando Moisés levanta a voz contra aqueles perseguidores,
do povo de Deus. E diz em voz alta, para que todos ouvissem, que seria a última vez que eles iam ver aqueles perseguidores. Não foi diferente na história de Davi. Quando adentramos ao segundo livro de Samuel, no capítulo 1, você vai perceber que foi trágica a morte de Saul. Foram dias perseguindo, tentando matar, tentando exterminar. Mas ele sabia que Davi era escolhido de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. Saul passa. A Bíblia diz que no capítulo 5 da carta do livro de 2 Samuel, Davi toma posse em toda Israel. Período escondido. Período de perseguição. Mas Deus deu vitória. É claro, é necessário nós entendermos que em toda a trajetória nós temos que estar vigilante. Nós temos que estar atento. Não podemos vacilar nem cochilar. Vigiai e orai. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Houve um momento de cochilo, digamos assim, de uma forma mais compreensiva. Houve um momento que Davi não vigiou. E a Bíblia diz que ele cai com Betseba, esposa de Urias. Um abismo leva a outro abismo. O que eu quero dizer é que as vitórias de ontem, não garantem hoje. As vitórias que você teve ontem não garantem as vitórias de hoje. Temos que buscar a Deus todos os dias. É todos os dias. Nós temos que buscar a presença desse Deus. O dia está correndo. As consequências de uma vida sem Deus é drástica. Você vai perceber que na trajetória da vida de Davi, ele desejou no seu coração fazer um templo ao Senhor. A arca que representava a presença de Deus, ele disse: vou fazer um templo. Deus não permitiu. Tu tem as mãos sangrentas, Davi. O que nós aprendemos com tudo isso é que Davi, em meio a tudo isso, era um ser humano. Tinha suas falhas. Teve seus momentos difíceis. Mas o que ele tinha de precioso era um coração sincero diante de Deus, arrependido.
porque ele sabia que sem o Espírito Santo de Deus, ele não ia sair do lugar. Não é momento de retroceder agora, meu amigo. Não é momento de você voltar ou olhar para trás como a mulher de Ló. Em 1 Reis, ele disse: vive o Senhor, que me livrou de todas as minhas angústias. Davi, em determinados textos, ele descreve o seu sofrimento. Porque tem pessoas que acham que é fácil. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você provoca a ira de Satanás. Satanás não gosta de crente. Satanás não gosta do povo de Deus. Satanás não gosta da igreja. Satanás não gosta de quem ora. Satanás não gosta de quem anda na presença de Deus. Se engana quem faz aliança com o mundo, com os adeptos de Satanás. Não faça aliança com quem não gosta de Deus. Tem pessoas se aliando por causa da política. Tem pessoas se aliando por causa de dinheiro. Tem pessoas se vendendo. Tem homens de Deus se vendendo. Tem homens que foram separados para pregar, para falar de Deus. Está se vendendo por causa de dinheiro. Fazendo aliança com Satanás. Mas Deus, Ele está aqui para te dar vitória. Mas tu tem que entender que tem que ser fiel. No capítulo 6 de Salmo, ele chegou a dizer: eu estou cansado de tanto gemer. Não estava fácil para ele. Neste salmo que lemos, ele disse: Senhor, eu estou atolado em lama. Mas o nosso destino é o céu. O nosso destino é estar com Deus. Você não vai se entregar agora. Espera no Senhor. Espera em Deus. Porque Ele te dará vitória. Tenha paciência. Tenha paciência. Porque Deus há de fazer um milagre na tua vida. Estamos chegando ao final deste programa. Mas eu queria salientar da necessidade que nós temos de estar com Deus. Às vezes eu digo às pessoas, porque ainda existe muitas pessoas arrogantes, pessoas que não entendem, pessoas que ainda não entenderam o significado da palavra oportunidade. Eu costumo dizer sempre aos amigos, aos colegas, aos membros da igreja que eu ali represento, o nosso pastor em destilaria: seja grato a Deus por mais um dia de vida. Seja grato a Deus. Agradeça a Deus todos os dias por ter o privilégio de levantar e dizer: Deus,
me perdoa, porque sou falho, porque às vezes sou miserável, e mesmo assim, tu tem me amado todos os dias. Agradeça a Deus, peça a Deus misericórdia, e aceite a Jesus. Aceite a Jesus porque Ele é o melhor caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.